sempre bom estarmos juntos aqui no programa com a Mãe Aparecida, no quadro Igreja em Comunhão. Está acontecendo novamente de maneira presencial aqui no Santuário Nacional, a 59ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Mais de 400 bispos estão reunidos aqui em Aparecida e para conversar conosco nessa noite, eu recebo o presidente do Conselho Indigenista Missionário, arcebispo de Porto Velho, Rondônia, Dom Roque Palocci. Dom Roque, primeiramente, uma boa noite para o senhor. Seja muito bem-vindo ao programa com a Mãe Aparecida. Obrigado, Rafaela. Obrigado também a todos os ouvintes aqui do programa com a Mãe Aparecida. Sempre é uma graça especial, nós que vivemos tão longe da casa da mãe, mas nos sentimos sempre muito acolhidos pela programação da Rádio Aparecida e, de modo especial, esse carinho também com a vida e a missão da Igreja na Amazônia. E qual a sensação de estar de volta presencialmente aqui a Aparecida, nesse encontros com os correligionários após esses 2 anos, Dom Roque? Na verdade, são 3, né? 2019 foi a nossa última assembleia presencial aqui, mas primeiro a gente tem a ternura do manto da mãe que nos envolve, nos acalenta e nos faz todos filhos e filhos da sua escola, na escola que ela caminhou com seu próprio filho Jesus. Depois, a graça de nós não só partilhar os grandes assuntos que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil precisa debater, dialogar, discernir para o bem da caminhada do povo santo de Deus, das nossas igrejas particulares, é essa presença onde na informalidade, no cafezinho, no lanche, no caminhar, nós vamos também partilhando as alegrias e as esperanças que carregamos, mas também partilhamos os sonhos de um mundo de paz, de um mundo de fraternidade, de um mundo de justiça, que é o sonho do povo brasileiro. Um mundo de paz, de justiça, onde o pão chega à mesa de todos. Dom Roque, um dos assuntos debatidos hoje foi a questão do Junho Verde, que foi sancionado pelo Congresso, elaborado pela CNBB, que trata do cuidado com a casa comum. É de extrema importância temas como a Igreja levantar temas como esse, bem como nos exortou o Papa Francisco em sua encíclica a falar desse cuidado com a casa comum, em especial aqui no Brasil, nesse momento que nós vivemos. Sem sombra de dúvida, nós louvamos e bendizemos a Deus pelas iniciativas também que a conferência tem tomado e ajudado a refletir esse grande desafio de cuidarmos da casa comum. Eu prefiro até dizer, Rafael e ouvintes, o cuidar do jardim de Deus, porque Deus encontrava Adão e Eva, encontrava a humanidade no jardim, e Ele nos entregou um jardim, não para nós devastá-lo, não para nós envenená-los, não para nós destruí-los, mas tornar sempre um lugar muito aprazível, e a nossa corresponsabilidade com as gerações vindouras. Por isso, essa iniciativa, a lei sancionada, é sobretudo também um caminho onde nós assumimos uma responsabilidade, não apenas propondo leis, mas na prática, dando passos concretos em prol deste cuidado do jardim de Deus, desse nosso compromisso com a casa comum e, sobretudo, a nossa corresponsabilidade com as gerações futuras. Porque, evidentemente, que o poder público, os governantes têm suas responsabilidades, mas nós também, como cristãos, temos também esse dever de nos empenharmos e fazer tudo aquilo que humanamente é possível para cuidar deste jardim tão precioso de Deus, como nós estamos vendo agora para o mês da Bíblia, né? No livro de Josué, a terra é um dom, a terra é um presente de Deus que confiou a todos nós e nós precisamos cuidá-la dela. Dom Roque, não poderíamos falar do cuidado com a casa comum sem falar também daqueles povos originários, dos nossos povos indígenas, que eles que são o maior exemplo de cuidado com essa casa comum. Recentemente, no último dia 17 de agosto, foi lançado um relatório abordando a violência contra povos indígenas, o que esse relatório nos traz e também qual, a partir desse relatório, o que nós brasileiros devemos tomar consciência a partir disso. O relatório que anualmente o CIMI faz, não fazemos isso com alegria, fazemos isso com tristeza e sofrimento, porque cada vez mais nós estamos vendo aumentar a violência contra os povos indígenas e contra os seus próprios territórios. Nós não podemos esquecer que eles são os primeiros habitantes dessas terras de Santa Cruz. Eles foram sendo cada vez mais dizimados e, sobretudo, roubados dos seus direitos.
E hoje, o que fere muito mais é que a Constituição de 88 previa o reconhecimento de suas terras tradicionais, das suas línguas, dos seus costumes, das suas espiritualidades, mas, infelizmente, nós estamos minando todos os direitos constitucionais e aquilo que nós entendemos os direitos originários, ou seja, os direitos deles estão muito antes da Constituição do Estado brasileiro. Estamos agora prestes a celebrar os 200 anos de independência, mas, infelizmente, que independência nós temos, onde os mais pobres estão cada vez mais excluídos de participar da mesa, de ter o direito à casa, ao pão, à saúde, à educação e, sobretudo, os povos indígenas, o direito aos seus territórios. Nós estamos vendo, assim, uma avalanche, né, de invasões, né, seja pela mineração do garimpo, legal e ilegal, está destruindo os territórios indígenas, o loteamento daquelas terras que já foram demarcadas, homologadas, registradas como terras da União, está sendo assim abrindo tantas brechas, né, tanto pelo Poder Executivo, Legislativo, e nós também pedimos a clemência do Poder Judiciário, de uma vez por todas, julgar o caso de repercussão geral, para dar uma tranquilidade a esse país, onde as terras dos povos indígenas estão sendo invadidas, roubadas, envenenadas, destruídas. É o caso do povo Yanomami, nos estados de Roraima e Amazonas, onde mais ou menos a população do povo Yanomami e Ecuana está na média, talvez, os 30 mil entre Ecuanas e Yanomami. São mais de 30 mil garimpeiros. Então, para cada indígena, tem um garimpeiro com toda a força e o apoio, né, de uma grande estrutura para a mineração, o envenenamento das águas, a destruição, né, das aldeias indígenas e, sobretudo, o abuso de crianças e mulheres e uma violência jamais vista neste país. Dom Roque, nós passamos por um momento decisivo no nosso país, que é o momento de eleições. O que esperar dos próximos poderes eleitos aqui para o nosso país, em especial para presidente da República? Simplesmente, ao falar da questão indígena, os povos indígenas, os movimentos indígenas, não estão reivindicando nada mais, nada menos que o respeito dos seus direitos. Os direitos originários, os direitos constitucionais. Então, nós esperamos que o país construiu a sua Constituição em 88, os dirigentes, seja o Poder Executivo, seja o Legislativo e o Judiciário, respeitem esses direitos para o bem deste país e, sobretudo, para que os povos indígenas possam construir os seus caminhos no pluralismo, na diversidade e, sobretudo, no respeito daquilo que lhes é próprio, das suas línguas, dos seus costumes, da sua espiritualidade, das suas cosmovisões de cada povo, de cada grupo étnico. Hoje nós temos, assim, a grande maioria desses povos acuados, né, cada vez mais imprensados. É o caso também do povo caripune lá em Rondônia, Porto Velho, onde a pequena comunidade caripune ela nem consegue caminhar dentro de suas terras, porque estão sendo ocupadas por madeireiros, por garimpeiros e por todos aqueles que estão devastando a Amazônia, como os dados do próprio governo estão demonstrando. Dom Roque, mais uma vez, muito obrigada pelo senhor estar sempre conversando conosco. É sempre bom ter o senhor trazendo esses assuntos que são essenciais aqui para nós na Rádio Aparecida. Um grande abraço. Eu que agradeço a vocês aqui da Rádio Aparecida por esse trabalho tão bonito de conectar o Brasil nessa esperança de um Brasil mais justo, solidário, fraterno, e que nós também possamos nos sentir cada vez mais irmanados com aqueles que são os prediletos de Jesus, né? Aqueles que são os escolhidos para Jesus, porque deles Jesus esteve próximo, e pede que a igreja também não fique longe dos pobres e dos desvalidos destas terras, aonde Ele nos deu como mãe, a Mãe Aparecida, padroeira de todo o Brasil. Num país tão preconceituoso, tão discriminatório, Deus quis que a padroeira fosse a Mãe Negra de Aparecida.